A trajetória de Life After Death começa com o sucesso do álbum de estreia de The Notorious B.I.G., Ready to Die, lançado em setembro de 94. Em outubro de 95, pouco mais de um ano depois, o disco já havia atingido certificado de platina dupla. Faixas como Juice e Big Papa conquistaram grande popularidade e também receberam certificações de ouro e platina. Com Big em ascensão, as atenções se voltaram para o grupo Junior Mafia, que lançou seu primeiro álbum, Conspiracy, em agosto de 95. Esse também foi o mês do icônico The Source Awards, de 95, realizado em meio ao auge da tensão entre a costa leste e a costa oeste do rap. Se você está assistindo esse vídeo, há grandes chances de já conhecer essa história, mas a rivalidade estava no seu ponto mais crítico naquele evento, que aconteceu em Nova York. Figuras importantes da costa oeste marcaram presença, incluindo a Death Row Records. Suge Knight aproveitou seu discurso ao receber o prêmio de melhor trilha sonora pelo filme Above the Rim para alfinetar Puff Daddy e a Bad Boy Records. Pouco tempo depois, Tupac foi libertado da prisão sob fiança e passou a buscar vingança. Após ser baleado e roubado no Quad Studios, em Nova York, no ano de 94, ele passou a acreditar que Big e a Bad Boy tinham conhecimento prévio do ataque. Sentindo-se traído, especialmente por sua amizade com Big, Tupac se aliou a Death Row Records, que já possuía conflitos com a Bad Boy. A rivalidade entre as gravadoras se intensificou ainda mais após o videoclipe de New York, New York, do Da Dog Pound, onde Snoop Dogg, Daz Dillinger e Kurupt aparecem pisando em prédios de Nova York. A música originalmente não era uma diss para Nova York. A música foi criada com a intenção de ser uma homenagem ao berço do hip hop. Depois de ver o comercial da popular marca de cerveja da época, St. Ides, em 95, que trazia Big estrelando, Kurupt rapidamente reconheceu a batida em que Big rimava no comercial e percebeu que a possuía. Isso levou o Da Dog Pound a fazer uma viagem ao Can-Am Recorders Studios para gravar New York, New York, que seria o single principal do álbum de estreia do Da Dog Pound, Dog Food. Em entrevista ao Hip Hop DX, em 2014, Kurupt afirmou que o produtor dela, DJ Pooh, havia dado a batida primeiramente para o Big para fazer o comercial. Muita coisa aconteceu nesse período, mas o fato é que Life After Death foi produzido em meio a todo esse turbilhão de acontecimentos. Hey yo, 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 Raps. Hey yo, eu sou Estilo Livre Biggs, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar qual sua faixa favorita de Life After Death. As redes sociais do Hey Yo Raps estão logo abaixo e vamos pro vídeo. O processo de gravação de Life After Death durou cerca de 18 meses, com sessões realizadas em Los Angeles, Nova York e Trinidad e Tobago. A escolha por Trinidad se deve ao fato de que Puff Daddy decidiu levar sua equipe de produção, The Hitmen, para lá, buscando um ambiente mais tranquilo e afastado das tensões da costa oeste. Essa viagem ocorreu em 96. Puff Daddy revelou mais tarde que cerca de 70% das músicas que ele lançou nos anos 90 foram criadas nessa viagem. Gravei centenas de faixas, produzi todo o álbum do Big, o meu próprio disco, o da Faith, o do Total, o do Maze, tudo durante essa única viagem. A primeira faixa de Life After Death foi gravada em 95, mas diversos imprevistos atrasaram o projeto. Em março de 96, Big foi detido após supostamente agredir 2 fãs que pediam autógrafos. Ele quebrou as janelas do táxi que eles estavam com um taco de beisebol e foi acusado de agressão, vandalismo e porte ilegal de arma. As acusações foram reduzidas para assédio de 2º grau e ele teve de cumprir 100 horas de serviço comunitário. 4 meses depois, Big foi preso novamente por posse de armas e drogas. Um policial que solicitava a remoção de um carro estacionado sentiu o cheiro forte de maconha e decidiu investigar. Durante a busca, encontraram drogas e diversas armas com numeração raspada. Lil Cease também foi detido nesse episódio. Em setembro de 96, Tupac foi fatalmente baleado em Las Vegas. Sua morte serviu como um alerta para Big. Poucos dias depois, ele e Lil Cease foram detidos novamente por posse de armas após uma denúncia anônima.
Segundo Lil Cease, eles permaneceram na delegacia por apenas algumas horas. Eles estavam com uma caminhonete Lexus, mas depois que pegaram o carro de volta, ele não estava ligando. Então, na manhã seguinte, eles pegaram um carro emprestado da concessionária. A concessionária deu a eles uma van Lumen, o que decepcionou Lil Cease porque ele queria andar com estilo. Mas Big preferiu ficar com a van porque queria se manter discreto, enquanto a caminhonete Lexus era consertada. Pouco tempo depois de começar a dirigir o carro, Lil Cease não gostou de como os freios estavam funcionando, mas Big apenas disse para ele continuar dirigindo. As coisas tomaram um rumo sombrio quando eles entraram na rodovia. Ao tentar fazer uma curva, o carro perdeu o controle, cruzou para o outro lado da pista e bateu contra um guarda-reio. Foi nesse acidente que Big sofreu uma lesão grave na perna e Lil Cease quebrou o maxilar. O próprio Big menciona esse episódio na música Long Kiss Goodnight. Por conta do seu porte físico, Big teve dificuldades na recuperação. Ele passou meses no hospital e precisou de fisioterapia para reaprender a andar. Charlotte Baltimore também estava no carro e chegou a ser arremessada pelo para-brisa, mas surpreendentemente todos sobreviveram. Puff Daddy revelou anos depois que Big passou por um bloqueio criativo durante a produção do álbum. Segundo ele, esse bloqueio durou entre 6 a 7 meses e fizeram de tudo para manter isso em segredo. O momento coincidiu com os problemas judiciais e o acidente de Big. Puff Daddy acredita que a causa foi a falta de foco do rapper, que havia começado a se perder em meio ao próprio sucesso. O título inicial do álbum seria Life After Death Till Death Do Us Part, e a previsão de lançamento era para o Halloween de 96. No entanto, devido aos imprevistos, o título foi encurtado e a data de estreia foi adiada. O primeiro single do álbum foi Hypnotize, lançado em março de 97. A música rapidamente alcançou o topo da Billboard Hot 100 e desde 97 mantém certificado de platina. Infelizmente, poucos dias após o lançamento de Hypnotize, Big foi assassinado ao sair de uma festa em Los Angeles. Ele tinha apenas 24 anos. Sua morte chocou o mundo da música e até hoje levanta diversas teorias e especulações. Ainda naquele mês, a Bad Boy Records lançou póstumamente o álbum Life After Death, que estreou no topo da Billboard 200, vendendo cerca de 690 mil cópias na primeira semana. Em 2018, o disco atingiu a marca de 11 vezes platina. Ele é amplamente considerado um dos melhores álbuns da história do rap e um dos álbuns duplos mais icônicos de todos os tempos. Algo que sempre intrigou os fãs foi a arte da capa do álbum. Big aparece do lado de um carro funerário, vestido de preto. É louco pensar que, pouco tempo depois, ele realmente faleceu. Fotos promocionais do álbum mostram Big em um cemitério, deixando o tom ainda mais sombrio. O fotógrafo Michael Lavin, responsável pelo ensaio fotográfico, afirmou que Puff Daddy foi muito detalhista e exigiu um cenário impressionante. Após algumas buscas, decidiram fotografar no Cypress Hill Cemetery, no Brooklyn, terra natal de Big. Durante a sessão de fotos, Big ainda usava sua bengala devido ao acidente. Puff Daddy participou ativamente, interrompendo a sessão diversas vezes para fazer ajustes. Curiosamente, durante a sessão de fotos, uma bolsa contendo $15 mil em equipamentos foi roubada. O legado de Big e Life After Death segue vivo até hoje. Vamos então para a parte 2 do vídeo, onde veremos faixa por faixa. O álbum se inicia com uma introdução que dá sequência à narrativa do primeiro disco de Big, Ready to Die. A introdução de Ready to Die mostra o nascimento de Big e na 17ª faixa do mesmo ele comete suicídio, conectando-se assim com a abertura de Life After Death. A história continua com Puff Daddy surpreso e abalado pelo fato de Big ter se suicidado. Eles tinham planos de conquistar o mundo juntos e se tornarem invencíveis. Essa introdução nos leva à faixa Somebody's Got to Die, que começa com Big acordando de um sonho. Em 2018, Larceny, do Junior Mafia, comentou sobre a origem da música, revelando que Big era um grande fã de filmes. Os dois chegaram a ir juntos ao cinema para assistirem The Usual Suspects, longa lançado em 95, 2 anos antes de Life After Death. Segundo Puff Daddy, essa foi a primeira canção gravada para o disco.
Após assistirem o filme, Larsen e Big foram até a casa do produtor Daddy-O, onde Big gravou a faixa. Com a trama ainda fresca na memória, ele conseguiu criar a letra enquanto assistia ao filme simultaneamente. Depois dessa faixa vem Hypnotize. Como mencionei anteriormente, essa foi a única faixa lançada como single antes do álbum completo. Ao escutar o instrumental pela primeira vez, Big imediatamente decidiu que Hypnotize seria o primeiro single. A música tem vários produtores creditados, incluindo D-Dot. Em uma entrevista, ele revelou que foi ele quem encontrou o sample utilizado na canção. Hypnotize utiliza um trecho da música Rise, de Herb Alpert, lançada em 79. O sobrinho de Herb Alpert, Randy Alpert, foi creditado como produtor e compositor na faixa Rise. Em uma entrevista, ele contou que Puff Daddy entrou em contato com ele em 96 para pedir permissão para utilizar um trecho da canção. Curioso sobre a escolha, Randy perguntou a Puff Daddy o motivo de ter escolhido Rise. Puff Daddy explicou que a música foi um grande hit em Nova York no verão de 79, quando ele ainda tinha 10 anos. Antes de Hypnotize, vários rappers como Ice Cube, Eazy-E e Vanilla Ice tentaram obter autorização de Randy para usar o sample, mas ele recusou todas as propostas. Porém, ao receber uma fita cassete com uma versão inicial de Hypnotize, sua percepção mudou. Ele gostou muito da música e teve certeza de que se tornaria um sucesso, o que realmente aconteceu ao alcançar o topo da Billboard Hot 100. Hypnotize transita para a música Kick in the Door, que começa com uma sketch protagonizada pelo personagem The Mad Rapper, interpretado por D-Dot. Esse é um personagem onde D-Dot encarna um rapper furioso, como o próprio nome sugere. A cena é hilária, pois ele faz um excelente trabalho com a voz do The Mad Rapper, o que se torna uma sketch muito engraçada. Além disso, tudo foi improvisado. Diversas pessoas próximas a Big foram entrevistadas sobre essa música. Apesar de não ter sido direcionada a ninguém em específico, alguns nomes surgiram através de quem conhecia Big. Entre esses nomes estavam Nas, Ghostface Killah, Raekwon e Jeru the Damaja. Lil Cease mencionou que Big fez uma referência clara a Nas no terceiro verso. Um dos apelidos de Big era King of New York, e no remix de Affirmative Action e também na música The Message, Nas rima. Como Nas também é de Nova York, fez muitos pensarem que essa linha era uma provocação direta a Big. Por isso, Big, de acordo com Lil Cease, respondeu com: O segundo verso da música, Big também lançou uma provocação velada a Jeru the Damaja e DJ Premier. Algo curioso, já que DJ Premier foi o responsável pela produção de Kick in the Door. Big não citou nomes diretamente, mas DJ Premier confirmou que a crítica era para Jeru. Uma das linhas falava sobre a surpresa de Big ao ver alguém se associando a pessoas que ele não gostava. Isso foi entendido como uma referência ao fato de DJ Premier ter produzido On Day, faixa de Jeru the Damaja, lançada em 96. Jeru não menciona Big diretamente na canção, mas fãs acreditaram que ele estava dando uma indireta, substituindo o nome de Big por hip hop. Ele descreve o hip hop como alguém vestindo roupas da Versace e dizendo que o hip hop estava na Bad Boy. Em 2021, Jeru foi ao Facebook para esclarecer sua versão, após anos de especulação de que a música fazia referência a Big. Raekwon e Ghostface Killah também fizeram menções a Big na sketch Biters, do álbum Only Built for Cuban Links, de Raekwon, de 95, do qual já foi abordado no vídeo sobre a história por trás de Cuban Links aqui no canal. Eles insinuaram que Big estava copiando Nas, já que as capas dos álbuns de estreia de ambos tinham semelhanças, e o Medic foi lançado em abril de 94, e Ready to Die saiu em setembro do mesmo ano. Nas contou que, ao ouvir a sketch, Big ligou para ele muito irritado, questionando se Nas estava fechando com Raekwon e Ghostface, já que ele participou da música Verbal Intercourse, em Only Built for Cuban Links. Nas respondeu que, embora estivesse no álbum, não sabia que Raekwon e Ghostface iriam atacá-lo. Isso levou muitos a acreditarem que Big teria mandado indireta para eles em Kick in the Door. DJ Premier, produtor da faixa, revelou em uma entrevista que Kick in the Door quase não entrou no álbum. A razão é que Puff Daddy inicialmente não gostou da batida, queria algo semelhante a Unbelievable, que Premier produziu para Ready to Die.
No entanto, depois de ouvir os versos de Big, Puff Daddy mudou de ideia e a música acabou entrando no projeto. F You Tonight vem a seguir, com a participação de R. Kelly. De acordo com Lil Cease, Puff Daddy ligou pro Big e disse que queria que R. Kelly participasse do álbum. Todo mundo estava no estúdio e de repente R. Kelly apareceu no estúdio sem camisa, cantando o refrão da música. A próxima faixa é Last Day, que conta com a participação de The LOX. Puff Daddy pediu para Havoc do Mobb Deep produzir a música. Na época, as gravações eram feitas em fitas de rolo e de algum modo a versão original foi extraviada e roubada. Algumas pessoas comentaram sobre Prodigy falando da faixa em seu livro e sobre quem supostamente a pegou. De qualquer forma, a versão original ficou perdida por anos até ser divulgada na internet em 2012. A próxima música é I Love the Dog, que conta com a participação de Jay-Z e Angela Winbush. Easy Mo Bee, que foi o principal produtor do álbum de estreia de Big, Ready to Die, acabou produzindo apenas 2 faixas para o seu segundo álbum. Easy Mo Bee produziu músicas como Gimme the Loot, Machine Gun Funk e Ready to Die, para o primeiro álbum, que tem um estilo mais cru. Para as faixas que seriam incluídas em Life After Death, Easy Mo Bee sabia que precisava levar em conta a direção que Puff Daddy estava dando a Big, com músicas mais comerciais no estilo R&B. Foi por isso que ele decidiu produzir I Love the Dog. A próxima faixa é What's Beef, que explica o significado de beef, ou seja, treta. Na época, Big estava com diversos problemas com diversas pessoas, como já sabemos. Segundo Lil Cease, a batida de What's Beef era originalmente a batida que o Bone Thugs-n-Harmony deveria participar. Esse era o plano inicial, até que Big gravou 3 versos e fez o refrão sozinho. O Bone Thugs acabou participando de outra música do álbum, o que explicarei em breve. Há uma linha bem controversa na música. Big não tinha medo de escrever letras ousadas e polêmicas. Ele mencionou seu amigo próximo, C. Gutter, na música, e ele ficou muito chateado com o que Big disse sobre ele. Em 2022, C. Gutter deu uma entrevista para o DJ Vlad, onde falou sobre como odiava essa linha. Ele disse que era uma mentira, pois ele nunca faria isso. Gutter ouviu a linha enquanto estava no estúdio, o que o deixou justificadamente bravo. Ele não falou com Big por 2 semanas, embora morassem juntos na época. Após What's Beef vem o interlúdio intitulado B.I.G. Interlude, que é bem curto, com Big soltando um verso rápido. Big rima sobre a batida de PSK What Does It Mean, música de 1985 do Schoolie D. Schoolie D ouviu e aprovou, dizendo que Big era um dos seus rappers favoritos. A música More Money, More Problems é a próxima faixa, sendo o segundo single do álbum. Ela conta com a participação de Maze e Puff Daddy. Ela entrou no topo da Billboard Hot 100. A produção ficou por conta de Steve J, que também trabalhou em outras faixas do álbum. Em uma entrevista, ele disse que Maze trouxe a ideia do sample da música I Coming Out, de Diana Ross, lançada em 1980. Maze também falou sobre a música, acrescentando o que Steve J disse sobre a sua contribuição com a batida e o resultado geral da canção. Maze queria que a música fosse para o seu álbum de estreia, Harlem World, que saiu 7 meses depois de Life After Death. A faixa Ends Bleed é a 11ª faixa do primeiro CD do álbum. Nasheem Marek, que produziu a música, afirmou que essa faixa foi feita após a morte de Tupac, o que teria ocorrido após setembro de 96. Se for verdade, Carlos Brody, do coletivo de produtores The Hitman, também tem créditos na produção da faixa. Em uma entrevista, ele contou que pegaram o sample e ele teve que recriar ele. Durante essa entrevista, ele não quis revelar qual era a música sampleada, pois não tinha certeza se o sample havia sido liberado. Mas é fácil identificar o sample. Ele é da música Hey, Who Really Cares, de 1972, da banda The Whispers. A última faixa oficial do primeiro CD é I Got a Story to Tell. Basicamente, essa faixa é baseada em uma história real, mas claramente exagerada, para fins de entretenimento. Durante anos, os fãs especularam sobre qual jogador da NBA Big fala na canção, sobre estar tendo relações com sua garota, e que ela só usa esse tal jogador para pegar dinheiro. Big deu várias pistas, como o fato de o jogador ser do New York Knicks e ter cerca de 1,95 de altura.
A especulação girou em torno de jogadores como John Starks, Larry Johnson e Derek Harper, mas todos estavam errados. Após muitos anos, pessoas próximas a Big, como Fat Joe e Puff Daddy, confirmaram que a música falava de Anthony Mason. Mason, infelizmente, faleceu em 2015, e embora tenha sido bom para os fãs saberem finalmente quem era o sujeito da música, foi triste que isso tenha sido apenas confirmado após sua morte, o que significa que nunca ouviremos seu lado da história. Teve uma grande chance dessa faixa nunca ter sido lançada devido a problemas de liberação do sample. Buck Wild, que tem créditos de produção na música, falou sobre isso. Ele disse que Big gostava das suas batidas, mas sentia que não tinha nada para ele. Isso motivou Buck Wild a continuar tentando, o que levou os dois a trabalharem juntos em I Got a Story to Tell. Tudo estava bem, até que chegou a hora da liberação do sample. Puff tentou, mas foi recusado. Clive Davis também tentou obter a liberação, mas também foi rejeitado. Vale lembrar que Clive Davis é uma figura importante na indústria musical, fundador da Arista Records, que distribuía para Bad Boy Records de 93 a 2002, mas ele também foi recusado. A música originalmente possuía o sample da música Belladonna, de 83, de Andres Vollenweider. Como não conseguiram a liberação, Diddy trouxe Chuck Thompson para regravar toda a música. Isso é chamado de interpolação em vez de sample. Outro fato interessante sobre a música é que a batida foi originalmente destinada a Fox Brown. A ideia era que Jay-Z participasse da faixa com ela, mas Fox a recusou. Após ela recusar, Big entrou na música e quando Fox ouviu, disse que era a melhor música do álbum do Big. Buck Wild comentou que não achava que Fox tinha percebido que essa era a batida que ela havia rejeitado. Abrindo um parênteses, eu quero falar pra vocês que essa é uma das batidas que eu mais odeio do rap. Eu realmente não gosto dela. Mas enfim, existe uma faixa oculta no álbum, intitulada Interview Big Speaks, sendo a 13ª faixa, sendo ela uma entrevista de Big, onde ele fala sobre sua ascensão, a morte de Tupac e sua vida até aquele ponto. A primeira música do segundo CD de Life After Death é Notorious Thugs, que conta com a participação do Bone Thugs and Harmony. De acordo com vários relatos, Big era fã do grupo e gostava do que a cena musical do meio oeste estava fazendo, além de adorar a forma como o grupo fazia suas melodias. O Bone Thugs recebeu o convite para trabalhar com Big enquanto estavam em Los Angeles, trabalhando em seu próprio álbum duplo, The Art of War. A sessão de estúdio deles com Big se tornou lendária. Os membros do Bone Thugs ficaram extremamente bêbados e chapados, a ponto de desmaiarem durante a sessão. Chegou a um ponto de Big se aproximar do empresário do Bone Thugs, Steve Lobel, para perguntar se estava tudo bem. Steve garantiu que tudo estava sob controle, pois o grupo fazia isso o tempo todo. Quando finalmente acordaram, entraram no estúdio e gravaram seus versos. Big não gravou seu verso no mesmo dia do Bone Thugs. Big levou a música para casa para estudar e dominar o estilo do grupo. Ele arrasou na faixa, o que resultou nessa música lendária. Stevie J foi o produtor dessa faixa e confirmou que o Bone Thugs gravou seus versos em Los Angeles, enquanto o Big fez o seu em Nova York. Na época, Steve só bebia, mas Big o incentivou a dar uma tragada no que estava fumando para entrar em outro clima. Isso levou à criação da batida de Notorious Thugs. Steve também disse que Puff Daddy tocou várias batidas pro Bone Thugs antes de finalmente tocar a sua, que eles adoraram. Porém, quase não aconteceu, e isso por causa de Tupac. Antes de trabalharem com Big, o Bone Thugs havia feito uma música com Tupac chamada Thug Love, que foi lançada mais tarde no álbum The Art of War, de 97. Todos já sabiam que Tupac e Big tinham problemas, então os membros do Bone Thugs não queriam se envolver nessa situação, principalmente Bizzy Bone, que logo após gravar seu verso se arrependeu. Fat Joe, que ajudou a juntar o Bone Thugs e Big, afirmou que quando tentou reunir os dois, Big lhe disse que o Bone Thugs o ignorou. Quando Fat Joe tentou mediar a situação, membros do Bone Thugs disseram que não queriam trabalhar com Big por causa de Tupac. Fat Joe disse que tentou convencê-los a mudar de ideia. De acordo com Bizzy Bone, um membro da sua comitiva estava usando uma camiseta do Tupac quando eles se encontraram com Big no estúdio. Lil Cease ficou encarando o cara e a tensão começou a aumentar. Chegou a um ponto em que o Bizzy Bone teve que pedir para o seu amigo sair e voltar mais tarde, mas no final tudo se resolveu bem. A faixa número 2 é Miss You, com participação do 112. Alguns fãs acreditam que essa música é sobre Tupac, já que ele faleceu antes do álbum ser lançado, mas isso não é verdade. A música, na verdade, é dedicada ao amigo do Big, ou vítima de assassinato.
Another é a próxima faixa e conta com a participação de Lil Kim. Os dois estavam envolvidos romanticamente enquanto Big estava vivo e frequentemente brigavam. Stevie J produziu essa faixa e falou sobre como a música era verdadeira, pois eles estavam passando por tempos difíceis. Em entrevista, Lil Kim falou sobre ter tido uma grande briga com Big ao descobrir que ele estava se envolvendo com outra mulher. Mesmo depois da briga, ela queria que Big estivesse no estúdio, pois ele era mais fácil de trabalhar do que Puff. Ela também confirmou que muitas das letras eram verdadeiras, especialmente quando ela rima sobre ir ao tribunal por Big. Isso realmente aconteceu, pois Big estava envolvido em um caso em Nova Jersey, quando um promotor o acusou de agredi-lo. Lil Kim teve que testemunhar por Big, apesar de estar brava com ele por estar com outra mulher. Em seguida, vem a música Going Back to Cali. Essa é a segunda e última faixa que Easy Mo Bee produziu para esse álbum. Going Back to Cali é bastante assustadora, considerando que a música foi feita no auge da rivalidade entre a costa leste e a costa oeste, e na Califórnia foi onde Big acabou morrendo. A música não faz nenhum desdém de Los Angeles, mas Big e a Bad Boy foram alertados sobre os riscos de irem para Los Angeles tão logo após a morte de Tupac, já que ainda haviam questões não resolvidas com a costa oeste. Em uma entrevista sobre a música, Puff Daddy disse: "Todo mundo sempre tinha medo quando íamos para a Califórnia e estávamos muito cientes disso, mas estávamos tentando fazer algo positivo. Estávamos apenas dizendo que estávamos voltando para nos divertir." Ele estava dizendo que tinha amor por Cali, porque embora tivesse problema com uma pessoa, ele não começaria a dizer que não gostava de toda a Califórnia. Muitas pessoas culpam Puff Daddy pela morte de Biggie Smalls. Puff Daddy mesmo disse que sempre sentirá uma certa responsabilidade pela situação, considerando que ele era um artista dele. "Eu deveria ter ido para Londres naquela noite e deixei ele me convencer a não ir para Londres e ficar em LA. Isso é algo que realmente me incomodou ao longo da minha vida. Às vezes você tem que realmente seguir a decisão que vem do seu instinto, e no meu instinto era como se eu precisasse pegar aquele avião." Existem alguns relatos conflitantes sobre se Big realmente queria ir para LA ou se foi forçado a ir. A resposta depende do que você pergunta, mas muitos dos seus fãs acham que ir para LA não foi uma decisão sábia, o que de fato não foi, já que Big foi morto lá. 10 Crack Commandments é a próxima faixa e foi produzida por DJ Premier. Ao falar sobre a música, ele disse que Snoop Dogg e Daz Dillinger estavam no estúdio quando Big a gravou. Ele também detalhou como a música inicialmente surgiu como uma promo para o programa de rádio da Angie Martinez na Hot 97, chamado Hot 5 at 9, e DJ Premier produziu a promo enquanto Jeru da Damaja fez o rap. Certo dia, Puff Daddy estava apresentando o programa como convidado quando ouviu a promoção. Após ouvir, Puff Daddy foi ao vivo à rádio pedindo para o DJ Premier ligar para ele. Eles se conectaram, mas antes que Puff Daddy comprasse a promo, DJ Premier foi até Jeru para ver se ele estava de acordo com isso. Jeru disse que era apenas hip hop e não era um grande problema. Outra coisa que DJ Premier comentou foi o processo judicial que surgiu por causa da música. A contagem do 1 ao 9 na faixa é sampleada da música Shut 'Em Down, do Public Enemy, lançada em 91. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What I use in a battle for the mind. Hit it hard like it's a... DJ Premier disse que Chuck D, do Public Enemy, via problema em ter sua voz ampliada em uma música falando sobre vender crack. Existem relatos conflitantes sobre a situação, porém DJ Premier disse que Chuck D ficou chateado porque ele, junto com Public Enemy, eram contra a promoção de drogas, álcool e etc. Eles têm músicas como 1 Million Bottle Bags e Night of the Living Baseheads, que são contra drogas e álcool. Segundo Chuck D, não foi ele quem decidiu abrir um processo para a música 10 Crack Commandments, mas sim seus co-compositores que queriam fazer isso, mesmo que ele estivesse bem com a situação sem entrar com o processo. Quando você olha os créditos de composição para a música Shut 'Em Down, há várias pessoas creditadas. Chuck D disse que embora ele estivesse tranquilo com isso, os compositores sentiram que a Bad Boy Records tinham muito dinheiro e queriam uma parte disso. Isso causou uma grande rixa entre DJ Premier e Chuck D, com o Premier sentindo que o momento era ruim, já que Big estava morto quando a música foi lançada. Segundo Chuck D, o processo foi resolvido por $115 mil, o que estava bem longe do que os compositores de Shut 'Em Down esperavam. Player Hater é a próxima música e não há muito sobre ela. Stevie J tem créditos de produção na música e disse que Big queria fazer um álbum inteiro de baladas, intitulado Big Ballads. Devido sua morte, isso nunca se concretizou. Nasty Boy vem em seguida e é mais uma faixa produzida por Stevie J.
Ele mencionou que houve um problema com essa música devido ao fato dela inicialmente ter um sample da música Nash Girl, de Vanity Six, de 82. Stevie J e Puff Daddy fizeram uma viagem para encontrar Prince, que escreveu e produziu a música, além de ter criado o grupo. No entanto, durante a viagem, eles não conseguiram encontrar Prince, o que os forçou a seguir uma direção diferente com a música. Sky's the Limit, com participação do grupo 112, foi o terceiro e último single do álbum. Foi lançado junto com Going Back to Cali e Kick in the Door. A música alcançou a 26ª posição na Billboard Hot 100 e obteve certificado de ouro em dezembro de 97. A produção é do DJ Clark Kent, que faleceu recentemente. Clark Kent contou uma história de como Big passou por suas tapes enquanto escolhia batidas para o álbum do Junior Mafia. Isso deve ter acontecido por volta de 94, porque Clark disse que foi no mesmo dia em que Big gravou seus vocais para Rushatia, que saiu em 94. Enquanto Big passava pelas tapes de Clark, ele encontrou a batida de Sky's the Limit e quis ficar com ela, o que confundiu Clark, já que sabia que Big não lançaria outro álbum por mais 1 ou 2 anos. Big, no entanto, não se importou e queria que Clark Kent guardasse a batida para ele. Clark avisou Big que o rapper Akinyele também queria a faixa, mas Big não se importou e a música acabou indo realmente para ele. My Downfall é a próxima faixa do álbum e traz a participação de DMC, do lendário grupo de rap Run DMC. Ele aparece na música, mas o plano inicial era para ter um sample de uma linha dele da música Together Forever, do Run DMC. O problema que os produtores de My Downfall enfrentaram foi que não conseguiram o sample de Together Forever sem que o fundo da música interferisse na faixa. Foi então que Puff Daddy ligou para DMC para fazer um novo refrão e resolver o problema. Puff falou sobre a música, explicando que muitas pessoas estavam torcendo pelo fracasso deles, incluindo pessoas da própria Costa Leste. A penúltima música do segundo CD de Life After Death é Long Kiss Goodnight, produzida por RZA, do Wu-Tang Clan. Big fez um pedido pessoal para que RZA produzisse uma faixa para o álbum. Quando questionado sobre a música, RZA disse que, embora Big quisesse que ele estivesse no álbum, ele não tinha certeza se todos da sua equipe concordavam com a decisão. Isso se deve ao que Ghostface e Raekwon disseram sobre Big. Apesar disso, Big não teve problemas com RZA, o que levou a trabalharem juntos. Capazona, outro membro do Wu-Tang Clan, inicialmente fez o refrão para a música, mas foi retirado da versão final. Essa música gerou bastante controvérsia, com os fãs acreditando que a faixa era direcionada a Tupac, embora ele nunca tenha sido mencionado diretamente. Os fãs acreditam que essa música foi a resposta de Big para a infame diss Hit 'Em Up, de Tupac, para a qual Big nunca deu uma resposta oficial. Em uma entrevista para Double XL, Puff Daddy negou categoricamente que a música fosse sobre Tupac, culpando a imaginação das pessoas por acreditarem nisso, pois eram apenas letras. Na mesma entrevista, Lil Cease contradisse o que Puff Daddy disse, afirmando que a música era sim sobre Tupac. Mas em 2022, em uma entrevista para o Art of Dialogue, Lil Cease voltou atrás e disse que Long Kiss Goodnight não era sobre Tupac. Independentemente do que se acredita, Big, no entanto, gravou a letra da música enquanto estava em uma estação de rádio em Los Angeles. Então ele não apenas estava em Los Angeles meses depois da morte de Tupac, mas aparentemente também estava atacando um homem morto, que era muito querido na costa oeste. Uma mistura muito ruim, na verdade. Há uma versão original da música disponível online, que difere da versão final. A versão original tem outro final, com Big, enquanto a versão final tem Puff Daddy no final da música. Algumas informações adicionais sobre a música é que o título foi inspirado no filme de 96, The Long Kiss Goodnight. Por último, temos a faixa de título assustador, You're Nobody Till Somebody Kills You. Essa faixa inicialmente tinha um sample da música I Wonder, de Billy Preston, mas o sample nunca foi liberado, o que levou à regravação do sample pelos produtores da música. Essa música encerra o álbum e de uma forma bem fúnebre. Na verdade, tudo, desde os títulos das músicas, letras, capa do álbum e o nome do álbum é tão fúnebre, assustador e sinistro.